Quinto tópico, sábio e revestido de conhecimento. Vamos então nos aprofundar mais nesse tema que temos considerado ao longo desta lição. Pergunta A. Por que precisamos examinar nossa atitude de dentro para fora, envolvendo coração, palavras e atos? Irmão Clóvis, por que precisamos olhar para dentro do nosso coração e fazer uma avaliação completa, geral, e não apenas parcial da nossa vida? Essa avaliação é imprescindível, ela é importantíssima, porque o resultado dela pode revelar que nós estamos salvos, mas também pode revelar que estamos completamente perdidos. E o apóstolo Paulo nos recomenda, em sua segunda carta, 13, versículo 5, que nós precisamos examinar a nós mesmos, se nós estamos na fé, se nós estamos permanecendo verdadeiramente em Cristo Jesus. Caso o resultado dessa análise seja negativo, ou seja, não, em algum ponto eu não estou permanecendo na fé, em algum ponto eu não estou seguindo ao Senhor como deveria. O resultado significa que você está numa situação reprovado, num estado de reprovado espiritualmente. E é muito sério isso, né? Pode custar a sua salvação. E eu glorifico a Deus de um modo muito especial, porque o Espírito Santo, ele nos permite termos essa capacidade de fazer essa autoanálise. Quando a gente busca o Espírito Santo, ele traz o colírio espiritual que lança luz sobre o nosso verdadeiro caráter, sobre os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem realmente nutrido, e a gente consegue entender, pela graça de Cristo, se realmente estamos na fé ou não. E essa deve ser uma busca diária, esse autoexame, né, profundo, espiritual. A nota, no primeiro parágrafo, gostaria de compartilhar com os irmãos, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Critique de perto o temperamento, olha que interessante, o temperamento vai revelar o seu coração, né? A disposição, os pensamentos, palavras, inclinações, propósitos e atos. Então percebam que aqui a gente tem que ir na fonte mesmo, no cerne, né? De onde procedem nossas ações, não apenas as ações, mas o que me motivou a agir dessa maneira, né? Qual foi o meu intento, que inclinação estou revelando, como está o meu temperamento. Então esses são indicativos do que há em nosso coração, se estamos ou não na fé. Como poderemos pedir com sabedoria aquilo de que precisamos, se não provarmos pelas Escrituras o estado da nossa saúde espiritual? Então, nós podemos, pela palavra de Deus, entender o nosso estado, né, com o auxílio do Espírito Santo. E que você busque realmente esse autoconhecimento espiritual que é tão importante, tão relevante. E ele vai passar pelo exame das suas palavras, suas ações, mas acima de tudo, do que vai em sua mente, do tipo de pensamento que você tem acariciado aí em seu coração. E aqui nós precisamos ser muito sinceros, né? Com certeza. Não é algo que nós vamos publicar, não é algo que nós precisamos falar, etc. Portanto, não precisa ter filtros. Não precisa. Nós precisamos, como já vimos em lições passadas, para com os demais, nós precisamos agir com amor, com prudência. Mesmo algumas dificuldades ou erros que as pessoas cometem, nós precisamos estar ali manifestando o amor, ajudando-as, né? Ou mesmo relevando situações. Nós já vimos em lições passadas sobre isso, em semanas anteriores. Mas em relação a nós mesmos, aí nós precisamos ser muito francos, muito claros e muito diretos. Não devemos passar a mão mesmo. Falar, não, coitadinho e tal. Não, é isso daí não. Nós precisamos ser, olha, julgar o nosso caráter, julgar as nossas ações, julgar as nossas palavras. Por exemplo, existe uma situação aqui que eu tenho refletido muito ultimamente, né? Sobre uma determinada questão que eu notava que, por mais que eu falava assim, olha, com isso a gente não deve se envolver, etc e tal, mas quando surgia o assunto, em alguma roda, eu sempre tinha muita opinião para apresentar sobre o assunto. Eu comecei a me julgar e pensar, como que eu posso afirmar tal coisa, sendo que quando os assuntos surgem eu tenho opiniões, tenho que falar, sabe de uma coisa? Eu preciso vencer essa fraqueza, essa dificuldade, para que naquilo que eu também falar não venha a ser reprovado, né? A palavra de Deus faz menção disso. E tem sido um esforço, em algum momento eu penso, poxa vida, a língua coça, né? Como diz. Sim. Não, mas o propósito, a vontade de Deus é essa, é uma luta. E Deus tem dado graça para superar essas
essa situação em relação a um detalhe específico que me vinha à mente sempre que, enfim. Mas eu preciso me julgar. Eu preciso me avaliar à luz da palavra de Deus. Se eu não fizer isso e não tomar uma decidida posição concernente a esses problemas, essas dificuldades, que o Espírito Santo nos ajuda a perceber, porque é Ele que nos dá a graça para perceber que, olha, nesse ponto aqui está falho, nesse ponto, enfim. Mas se nós não estivermos decididos a ter uma atitude de acordo com a vontade de Deus referente a isso, o Espírito Santo também fala uma vez, fala duas vezes. No outro momento da lição nós já estudamos sobre isso, o Tiago também menciona. Agora me fugiu o pensamento se foi na lição que nós estudamos esse trimestre ou foi na lição de Pedro que nós estudamos no trimestre passado. Vocês sabem que essas lições nós preparamos no momento bem anterior da semana em que ela realmente está sendo estudada, né? Então, eu ainda estou com alguns pensamentos da lição do trimestre passado, e pode ser que seja, onde nós insistimos com pensamentos, insistimos em recusar ali a ação, a afirmação do Espírito Santo em nossos corações. Daí chega no momento em que o Espírito Santo não tem mais o que falar para nós. Inclusive, daí a palavra de Deus diz que nós pecamos contra o Espírito Santo. É porque nós resistimos tanto e tanto. O Espírito Santo falando, olha, você não deve falar isso. O Espírito Santo fala, você não deve fazer isso. O Espírito Santo diz, você não pode ficar pensando nessas coisas. Com certeza. E a gente insiste, não, mas é tão bom. Não, mas quando o assunto chega, aí sim parece que é o meu mundo. Mas aí a gente está pecando contra o Espírito Santo. A gente está forçando a nossa consciência contra a voz do Espírito Santo. E aí é a triste realidade, quando nós fazemos isso, a triste realidade é que o Espírito Santo não pode mais falar em nós, em nossos corações. E se o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, deixa de falar às nossas mentes e aos nossos corações, que esperança resta para nós? Então, vamos entender, vamos permitir, vamos buscar da parte de Deus que o Espírito Santo nos conduza e comunique luz e vida em nós, para que nós possamos comunicar, então, luz e vida também àqueles que estão ao nosso redor. Amém. Irmão Clóvis, assim nós estamos fechando essa lição, mas gostaria que o irmão dirigisse as palavras finais de apelo a cada irmão, a cada irmã que está acompanhando, ouvindo ou assistindo a esse estudo. Nós observamos nessa lição que realmente o Espírito Santo pretende purificar a fonte do nosso coração, pretende que sejamos fontes de água doce, pretende que nossa mente seja pura, para que nossas palavras sejam puras, para que nossas ações sejam coerentes e que dessa forma nós possamos impactar as pessoas com a graça de Cristo, com o poder do Evangelho que transforma as vidas. Então, terminando essa lição, fica essa reflexão para nós, que nós possamos escolher bem os nossos pensamentos, com a graça de Deus, expulsar os pensamentos negativos e pecaminosos, e que possamos ser vencedores em primeiro lugar em nossa mente e, consequentemente, que os frutos que serão revelados nas palavras, nas ações, sejam frutos que glorifiquem o nome do Senhor.